Boa noite a todos que estão conosco nessa noite de terça-feira. Eu sou Ellen Nunes, sou fundadora do portal Conecta Verde, que é um hub de comunicação que fala sobre sustentabilidade com foco no mercado de embalagens. Hoje estamos aqui em mais um encontro do Ponto de Encontro, um projeto novo do Conecta Verde, que começou com esse tema principal sobre circularidade de embalagens plásticas, e todas as terças-feiras do mês de junho nós vamos receber aqui convidados especiais, desmembrando em temas. E aproveito já para agradecer os nossos convidados de hoje. Muita honra em recebê-los aqui. Vou falar com vocês já já, mas quero agradecer também a audiência de quem está aqui e também agradecer aos nossos patrocinadores que estão viabilizando esse projeto, a Lorde, a Vitopel, a Iató e a Zaraplast, que são marcas que acreditaram nessa proposta e estão mais uma vez aí com o Conecta Verde fomentando informação de qualidade no setor de embalagens. Todo mês de maio nós vamos ter um episódio, todas as terças-feiras, às 19 horas, estaremos juntos aqui. Bom, nessa segunda live, o tema é corresponsabilidade ambiental. Todos somos protagonistas de mudanças. Para essa conversa, um bate-papo, quero convidar aí todos os que estão aqui presentes, os nossos convidados, quero que vocês sintam-se à vontade para conversar, para comentar, para interagir entre vocês. A ideia é que seja mesmo um projeto, um programa descontraído, que vocês possam, enfim, acrescentar, enfim, comentar aí o que cada um estiver falando, então fiquem à vontade para conversar. E também no chat nós vamos receber as perguntas de quem quiser interagir aqui com os nossos convidados de hoje. Com muita alegria eu recebo vocês, porque são três profissionais do mercado que eu acompanho o trabalho. Estamos hoje aqui com Fabrício Soler, professor, advogado, especialista em direito dos resíduos e conselheiro ESG e um montão de outras coisas, né, Fabrício? Agradecer sua participação. Nós já entrevistamos o Fabrício lá no comecinho do Conecta, é a primeira vez que eu falo com ele assim pessoalmente, mas acompanho de longe, mas sempre presente ali os seus conteúdos e tudo que você tem feito aí pelo direito dos resíduos, pela logística reversa. Então, é uma honra receber você aqui. Marcelo Mazon, membro do Conselho da Governança da Rede pela Circularidade do Plástico. O Marcelo também muito envolvido com a pauta dos plásticos no Brasil, com a pauta de circularidade, falando do material plástico. Então, Marcelo, obrigada também. Já entrevistamos o Marcelo aqui e obrigada pelo aceite por esse convite. E Carioca, há muito tempo queria convidá-lo para uma iniciativa, ainda bem que deu certo. Muito feliz com a sua participação, que bom que deu certo nesse encontro aqui. Carioca Telines Basílio, gestor ambiental, diretor-presidente da Coopercaps, Conatrec, o Carioca é ex-catador e também aí uma figura muito influente quando a gente fala de reciclagem, da cadeia de reciclagem e também de embalagem, né, Carioca? Tantos aí já estão conhecendo a sua atuação e também a sua contribuição no setor. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com o Fabrício. Fabrício, eu quero que você conte um pouquinho da sua atuação neste momento, a sua atuação agora, né? São muitas frentes que você tem atuado, e já engatar aqui uma pergunta sobre o tema da nossa live. Todos vocês, eu vou fazer essa pergunta, mas do ponto de vista do direito, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema. Foi um tema, um tema difícil, eu fiz uma pesquisa para conversar com vocês, e é difícil ter esse tema como principal num evento e numa live. Então, queria que vocês trouxessem o ponto de vista de vocês, corresponsabilidade ambiental, todos somos protagonistas, mas com um ponto de vista jurídico, Fabrício, comentando como nós somos responsáveis, o que a lei diz sobre essa responsabilidade. Por favor, a palavra com você. Boa noite. Primeiro, aqui registrar, Ellen, satisfação estar aqui contigo,
com o Carioca, com o Marcelo, te cumprimentar pela iniciativa. Eu acho que você presta um serviço de utilidade pública, de interesse, né, da sociedade sobre o tema. Para mim, nós temos uma lacuna de informação, comunicação, educação, inclusive em termos de educação. O próprio Carioca tem um centro, né, na Copercaps que ajuda nessa pauta, mas ainda assim, na minha opinião, o que nós temos hoje é insuficiente, lamentavelmente. Eu digo como um militante da área, né? Então, é, parece repetitivo, mas que seja, né? Nós temos que estar sempre reforçando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz um conceito que eu sempre faço questão de reforçar, que é da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e é um conceito, assim, primoroso, porque ele traz atribuição para o setor privado empresarial, o que é atribuição do setor privado empresarial, traz atribuições para os municípios, os titulares do serviço, e traz atribuições para os consumidores, cada um de nós que hoje está aqui nesse bate-papo, que está acompanhando, vai acompanhar esse webinar oportunamente. E quando eu estou falando de atribuições de cada um, município, implementar coleta seletiva, compostagem, contratar as cooperativas para prestar serviço e fazer a disposição final ambientalmente adequada. Isso aqui é serviço público. Setor privado empresarial, investir na melhoria das embalagens, e o Marcelo vai poder falar isso de cadeira aí, das várias frentes que existem nessa agenda. Investir em veicular informações sobre como reciclar e evitar os resíduos, descartar corretamente, e implementar os sistemas de logística reversa, atribuição do setor privado empresarial, e aí eu sempre faço essa correção, não é da indústria, é dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, é do setor privado empresarial essa obrigação, não é uma faculdade, é uma obrigação. E nós, enquanto consumidores, né, nós temos um papel, um dever, né, de fazer a separação dos resíduos em casa, fazer o descarte correto, a devolução onde tem ponto. Nós somos tão importantes quanto os demais. Inclusive, esses dias eu participei de um evento, né, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e o meu ponto foi exatamente esse, né, bater na tecla de não adianta ficar jogando para lá e para cá, né, porque esse jogo de empurra faz com que estejamos ainda num cenário medieval de lixões, com índices que pouco nos orgulham de reciclagem, né? E uma sociedade, né, que consome naturalmente, nós vivemos uma sociedade de consumo, mas que, lamentavelmente, ainda muitos descartam inadequadamente. Entendeu? Você tem que ter um município fazendo fiscalização, porque o cidadão pega, faz uma pequena obra em casa e quer descartar num lugar, num ponto viciado, num ponto que não tem fiscalização, que não tem controle. Então, assim, depois a culpa é do município. Não, não é do município, é do gerador, do cidadão que fez o descarte inadequado. Então, na minha opinião, a gente só vai conseguir avançar, né, e ter números que nos façam, nos orgulhem, né, do tema, a partir do momento que cada um tiver clareza e custear isso. Nós, na qualidade de geradores, temos que custear isso. Da mesma forma, eu uso o sistema de água e esgoto, eu pago. Se a luz está ligada, eu estou pagando. Se eu tenho acesso à internet, eu estou pagando. Se eu tenho gás, eu sou usuário do serviço público. O resíduo não é diferente. O resíduo tem um custo. Agora, as pessoas, lamentavelmente, senso comum, querem isso, querem aquilo, querem, mas tem mais esqueceram que tem que pagar, tem que custear. E quem custeia, quem tem que custear é o gerador. Eu, Fabrício, na minha casa, gero tanto, tem que custear esse serviço. Administração pública, fazer a disposição final ambientalmente adequada. Não dá para 2024 aqui, a gente está. Quem está na região sudeste ainda tem um cenário melhor, mas o Brasil ainda com metade dos municípios com lixões, poxa. O Brasil recepciona a COP ano que vem, o principal evento global de sustentabilidade, e o nosso cartão de visita é um território entupido de lixão.
Então, assim, é incoerente com o que nós estamos recepcionando, né? E o setor privado, cumprindo a sua parte, especialmente na logística reversa. E aí eu faço só um parênteses para concluir, e é o engajamento para além do fabricante. Nós precisamos de controle, precisamos de fiscalização, precisamos ter distribuidor, precisamos ter o varejista cumprindo a sua parte, importadores. Porque logística reversa, da mesma forma que eu falei do custeio, tem um custo. Esse custo é repassado para quem consome. Agora é o seguinte, se é um custo que é repassado, quem não repassa tem um diferencial competitivo. É óbvio, não repassa o custo. E aí o cidadão precisa saber o que ele quer. No exemplo, para concluir, no exemplo de pilhas, hoje nós temos, nessas pilhas alcalinas de controle remoto, por exemplo, nós temos no Brasil 25 empresas, mais ou menos, que custeiam a logística reversa. Eles fizeram um levantamento dentro da logística reversa, do mapeamento, identificaram 250 marcas, Marcelo. 250 marcas, Carioca, e 25 pagam. Significa o seguinte, o consumidor quer a pilha. Ele compra no preço, até porque nós somos uma sociedade em desenvolvimento. Então é legítimo ele comprar no preço. Ok. Mas a que está no preço geralmente mais barato não tem o sistema. Só que ele precisa do sistema para fazer o descarte. Então eu trago sempre essas ponderações para que a gente possa ter elementos, né, para olhar para as nossas particularidades, para as nossas potencialidades, e sempre faço essa nota. Não dá para copiar. Não dá, o Brasil não dá para copiar nada. Nada é comparado com o Brasil. O Brasil tem, por exemplo, o território do Brasil, só para vocês terem uma ideia, é quase 100 vezes o território de Portugal. Portugal é mais ou menos do tamanho de Pernambuco, em termos de território. E qual que é a relevância disso? Resíduo, me corrija o carioca, que é professor, é transporte, logística e reciclagem. Quanto mais longe os pontos, mais longe conexões, mais custoso. Ainda mais numa infraestrutura eminentemente rodoviária. De novo, não tem engenharia nenhuma, não tem segredo nenhum. Estou falando obviedades aqui. Entendeu? Então, assim, são pontos que a gente precisa botar na mesa para a gente qualificar o debate e buscar a melhoria aqui do país. De novo, só para concluir, Helene, para mim, prazer estar aqui de novo. Cumprimento você pela persistência, pela resiliência, pelo conteúdo, pela qualidade que tem promovido. Reunir esses caras aqui não é fácil, né? Pegar uma agenda aqui tanto do Marcelo como do Telines, eu sei que, meu, é o parto da montanha. Então, assim, muito bacana, e por isso que eu faço questão de sempre estar participando, porque eu acho que é um momento que a gente tem que trazer mais pessoas, mais profissionais, mais pessoas, mais crianças, mais adolescentes, mais jovens, mais adultos engajados nessa pauta. Vamos lá, Marcelo. Você agora. Bom, com tudo, você falando do ponto de vista das organizações, o que você consegue traçar aí um paralelo com esse tema de corresponsabilidade? Como fica a responsabilidade aí? Como que você tem acompanhado, né? Se você quiser também falar um pouquinho da atuação da rede, Marcelo, para quem ainda não teve acesso à rede pela circularidade do plástico, como que fica esse avanço aí das organizações quando a gente fala de responsabilidades? Oi, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, Ellen, obrigado. Fabrício e Carioca, é um prazer estar aqui com vocês e todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Para situar um pouco todo mundo para entender o que é, né, a rede foi criada há 6 anos atrás. Nós estamos até no momento de replanejamento da rota e revisando tudo que foi feito nesses anos. A rede, ela trabalha ela tem todos os elos da cadeia produtiva, né? Então a gente tem desde cooperativas, gestores de resíduo, recicladores, transformadores, marcas, varejo, dá a volta, petroquímicas e assim vai. E aí a gente dá a volta. Estamos num momento de rever. A rede foi criada em 2018, muito com o olhar do que era um pacto dos plásticos lá fora, embora eu concordo plenamente com o Soler que não dá para comparar com nada, mas o modelo, né, e eu acho que tem que incluir mais gente nessa discussão.
Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque nós temos algumas frentes de trabalho. Tudo começa no design da embalagem, que eu acho que é importantíssimo, no qual a gente avançou bastante com ferramentas que foram criadas para os designers, para as empresas verem se aquela embalagem ela é de fato reciclada, não é que é aquele reciclável, que é um termo muito mal utilizado no Brasil, se ela é passivo, não, se ela está sendo reciclada no sul, sudeste, norte, nordeste, então é uma ferramenta que chama Retorna, que dá essa ideia para quem está fazendo a embalagem do começo, ou aquela marca que tem aquela embalagem, de se a sua embalagem está sendo reciclada. E ela dá uma nota de A a E, como se fosse ali, igual a gente tem que evitar o 0 a 10, né? E tudo começa no design, e aí depois aí a gente sai avançando para logística reversa, políticas públicas, e por último, comunicação, não por último, mas transversalmente, comunicação que fala tanto para dentro quanto para fora, e governança, que é para tomar conta dessa, afinal, hoje são mais de 71 empresas envolvidas. Nas minhas falas, eu compartilho muito do pensamento que o Soler tem, que é o seguinte: não dá para comparar o Brasil com nada. Nós somos um país continental, onde em desenvolvimento, onde 65%, me corrijam se os dados estão errados, mas em torno de 60 e pouco por cento das pessoas não têm acesso a saneamento básico, mais 30 e tantos por cento não têm acesso à água. O Brasil é um país de preço. O Brasil gosta de ser um país que, eu brinco assim, falam tanto de regras europeias, o Brasil não tem nada a ver com a Europa. O Brasil é o americano sem dinheiro, né? Ele tem a cultura do vamos jogar fora, que, né, o lixo é um erro de design, como diziam lá atrás, mas a gente não tem o poder aquisitivo, né? Quem vive a realidade ali numa cooperativa, quem vive a realidade no catador, quem vive a realidade de andar pelos subúrbios do Brasil e conhecer e saber que quando o dinheiro pinga do salário das pessoas, se compra até leite por preço, né? Sabe que logística reversa é um negócio caríssimo para se fazer aqui. E que o Brasil é um país de preço. Então, a primeira coisa que eu acho, e aí não dá, a gente passou muitos anos, assim, nós estamos num ciclo vicioso. O ciclo vicioso é o seguinte: o governo fez a PNRS, mas não legislou a fundo para colocar ela na prática. Temos vários lixões. Não fazemos a coleta seletiva, nem nas melhores cidades de São Paulo a gente tem coleta seletiva. Vamos dizer, as cidades mais desenvolvidas do Brasil, né, nós não temos a coleta seletiva. A gente não tem logística reversa. E aí o povo vira e fala assim: mas eu não tenho dinheiro, e eu do governo também não me provém o serviço. Então, quer saber? Eu, como gerador, vou descartar onde for. Eu hoje estou numa cidade do interior de 150 mil habitantes que fez uma festa no final de semana num parque lindo da cidade. Eu saí para correr na segunda-feira para olhar essa festa, estava num estado, mas tudo, absolutamente tudo. E a cidade tem estrutura de coleta de recicláveis, tem isso, tem aquilo, etc. O povo não faz. Então, assim, apontar os dedos seria uma coisa que a gente fez nos últimos anos, falando o seguinte: tá, e aí, se a gente continua nisso, apontando o dedo para o governo, apontando o dedo para o consumidor, são coisas de longo prazo. São coisas de longo prazo. O governo vai levar o seu tempo. Quem sabe esse ano nós vamos ter aí decretos. Estou rezando para que saiam. Primeiro, o fomento aí para os elos aí de catadores e cooperativas, e depois um decreto regulamentando a política nacional de resíduos sólidos do plástico, com, assim espero, a obrigação de uso, para que a gente consiga movimentar essa roda da economia circular. Mas nós notamos como grupo, como rede, com todos os elos falando, que só
cobrar dos outros não vai funcionar. A gente tem que fazer. Tem empresas que fazem, tem empresas que não fazem. Esse é o problema que a gente vive hoje no Brasil, disparado, porque tem muitas empresas que colocaram. Então, vamos falar assim: grandes multinacionais colocaram as suas metas globais, é isso que o Fabrício falou, quer dizer, você tem ali um rol de meia dúzia de empresas, tá? Meia dúzia, 10, 12 empresas grandes, trabalhando em prol da economia circular, dentro da sua realidade, com um conjunto de leis atrasadas. Eu sei que tem gente aqui que trabalha com higiene e limpeza alimentícia e sabe que a nossa estrutura de regulamentação é muito antiga para o momento que a gente vive, e tem, debaixo delas, milhares de outras empresas que não estão nem aí. Isso é a realidade. Ele deu a realidade de pilha: 25 fazem e 250 nadam na onda. Mas se a gente pegar, então, qualquer mercado aí de higiene e limpeza, por exemplo, você tem aí 3 empresas, 4 fazendo, que são as multinacionais, e você tem aí, sei lá, umas 100 marcas. Se eu for entrar nas regionais e locais, então passa de 1.000, né? E assim vai em todos os setores, não tem a menor dúvida. As globais que puxam fazem um esforço imenso, só que isso acaba gerando o quê? É uma parte só. É uma parte só das globais que estão puxando, é uma parte só dos fornecedores que são homologados e que trabalharam para isso, para elas que estão. A cadeia do plástico é uma cadeia muito fragmentada, diferente de cadeia de vidro, alumínio e papel. A cadeia do plástico tem 12.000 transformadores. 12.000 transformadores. Então, tem muita pequena e média empresa, entendeu? E essa pequena e média empresa não vai fornecer ali numa Unilever, numa Procter, numa Beiersdorf e outras tantas, entendeu? Não tem nem, não é o business dela. Então, e aí o cara que está abaixo ali dessa turma, então, se aí você tem poucos recicladores corajosos que investiram em tecnologias para chegar no nível de exigência que essas empresas têm, e você também tem milhares de outros que também não fizeram. Então, hoje, a rede tem, eu não sei se eu fico feliz ou triste de dizer que a rede tem 71 empresas entre todos os elos. Eu acho isso muito pouco. Eu acho isso assim, as principais estão lá? Estão lá, sim, de fato, todas. Mas era para ter muito mais. E eu acho que a Reflexo, a gente não consegue mexer muito o ponteiro. Consegue mexer o ponteiro? Sim. Mas não vai conseguir mexer muito esse ponteiro se a gente não realmente, de fato, nesse país, não conseguir mudar as coisas. E aí, em consequência disso, porque fica muito mais fácil você cortar, banir, pegar uma medida dali e apontar dedos do que efetivamente tomar uma decisão mais sistêmica, né, que envolva todos os elos da cadeia produtiva, inclusive com responsabilidade para o consumidor, né? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender, a gente estava falando aqui antes de ir para o ar, que a cadeia de economia circular, seja ela de qualquer material, não pode ficar à mercê da variação de preços de commodities internacionais, que muitas vezes caem lá embaixo e vai estar muito abaixo do que um país igual ao nosso, que a logística reversa é caríssima, a gente tem uma cadeia bastante complexa, com catadores, cooperativas, etc. Então, o preço do material circular, do material reciclado ou do material de reuso vai ser sempre maior do que o do material virgem, via de regra, né? A cadeia do PET já entendeu muito bem isso, né? Mas por quê? Porque é uma cadeia assim extremamente fechada também, com 2, 3 grandes consumidores, entendeu? Então, essa um pouquinho da nossa visão. Não é apontar dedos para os outros lados, mas eu acho que a gente está num momento muito importante
com tudo que está acontecendo nesse país, da gente ter finalmente uma barra legal, é, traga uma segurança jurídica para que a gente possa avançar e dar condições dignas aí para quem está lá na ponta, no começo da cadeia, e sobrevive e vive disso, né? Que são catadores e cooperativas, para conseguirem ter uma condição digna de trabalho. Porque senão eles vivem 2 anos bons que foram na pandemia, onde não entrava material importado aqui, igual o Soler falou, tem que regulamentar a importação também, e aí essa cadeia se movimentou, de repente vivemos um excedente global de tudo, e aí? Cadê o trabalho para os catadores e cooperativas? Entendeu? Isso não. Vamos lá, falar com o catador, quem está ali no dia a dia, carioca, a palavra é sua. A pergunta era aqui sobre a gente falando de responsabilidade, você como agente ambiental, mas diante dessa fala, outro dia eu vi uma entrevista do Fabrício falando, eu sou muito otimista. E é difícil, né? Porque a gente é tão complexo, né? São tantas variáveis aí. Diga, Carioca, me conta um pouco da sua visão sobre tudo. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado, Ellen, pela oportunidade de estar aqui junto aí do professor Fabrício e do Marcelo, na qual eu acompanho e admiro muito o trabalho que eles realizam em prol da economia circular, da sustentabilidade de uma maneira geral. Acredito que eu também, estando, né, na catação, como catador há 38 anos, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, entendo que houve alguns avanços, né, ainda a passos muito lentos, mas que a gente percebe que cada vez mais a gente está lidando com pessoas que têm uma preocupação ambiental, consumidores mais conscientes, né, mas ainda de forma muito lenta. Quando o professor Fabrício fala da responsabilidade compartilhada, tá, pulando todos os atores que ele citou, né, eu paro sempre no consumidor. O consumidor é a figura mais importante dentro dessa circularidade, dentro dessa responsabilidade compartilhada, porque está na mão dele destinar de forma correta ou não. Sei que ainda, principalmente aqui na cidade de São Paulo, ainda existem muitos pontos viciados, que talvez se uma fiscalização maior houvesse, isso não aconteceria. Mas eu foco principalmente na parte de conscientização e de educação, porque a grande maioria dos consumidores não tem uma facilidade para ter essa informação, para ter essa conscientização ativada. Por quê? Porque pecamos ao não criar programas que incentivem essas pessoas ou oriente-as ao descarte correto. A mobilização que o país está fazendo hoje, vide os problemas enfrentados lá pelos irmãos lá do Rio Grande do Sul, a gente percebe que as questões, quando ela envolve, né, o social, causas sociais, ela tem um envolvimento e um engajamento muito maior da população. A mesma coisa deveria ser com a questão da gestão de resíduo, do descarte correto e de que forma direcionar as embalagens pós-consumo para as cooperativas e associações de catadores. Porque se a pessoa não tem um viés e uma preocupação ambiental, às vezes, e a grande maioria, por falta de informação, quando se orienta ele ou se induz ele a entender que um gesto, uma mudança de atitude dentro dos seus lares, separando e descartando de forma correta o seu resíduo, vai estar gerando emprego e renda. Quando você me apresentou, você falou em ex-catador. Eu acho que eu vou ser um catador a vida inteira, né? Porque eu sou formado em gestão ambiental, né? Eu tenho a gestão
como profissão, né? Mas por amor, por tudo que o lixo, né, que as pessoas chamam, representam na minha vida e na vida de milhares de catadores, cabe a mim tentar tirar um pouquinho o Aurélio do lado, o dicionário do lado, porque quando a gente fala catador, né, as pessoas vão recorrendo ao Aurélio, alguém que cata alguma coisa. E a palavra catador, ela tem um significado muito mais forte, tá? Ela significa luta, resiliência. Há 24 anos atrás, um grupo de catadores que hoje construiu e vem bravamente lutando por políticas públicas, que é o Movimento Nacional de Catadores, tá? Eles representam a nossa categoria e têm obtido grandes vitórias com o envolvimento de todos nós. Mas a palavra catador, para mim, dentro dela está acoplado uma empresa, tá? Então tem desde o responsável pela logística, a segurança do trabalho, manutenção, vendas, financeiro, econômico, enfim, todas as profissões possíveis está acoplado dentro da palavra catador, porque a cooperativa é nada mais, nada menos do que uma empresa com cunho social, onde a geração de emprego e renda, a busca constante por melhoria, né, e visibilidade é o nosso forte. A gente, em São Paulo, Marcelo, a gente tem coleta seletiva. A coleta seletiva ela ainda não está universalizada, talvez pela grande quantidade que temos aqui na cidade de comunidades, onde é difícil de os veículos da gestão das empresas que fazem a gestão de resíduos adentrar, tá? Mas eu digo para você que hoje cerca de 85% da cidade de São Paulo ela é atendida pela coleta seletiva. Isso significa que todos fizeram a adesão, que a população descarta de forma correta o seu resíduo? Não. Tá? A gente tem um índice muito baixo a nível São Paulo e a nível Brasil, que o Fabrício citou há pouco tempo, mas que eu acredito que a partir do momento que isso for taxado, que a gente possa tentar, né, ao que diz o novo marco do saneamento, que o gerador, nós que geramos o nosso resíduo, a gente tem que pagar por esse serviço. Isso é um serviço muito caro. Tá? E eu acredito que a partir daí, desse momento, a gente vai ter cidadãos mais conscientes e, principalmente, a gente vai poder negociar contratos junto ao poder público municipal, tá? Para que eles contratem as cooperativas, as associações de catadores e paguem pelo serviço ambiental urbano que prestamos de utilidade pública, tá? E que, infelizmente, as pessoas acham que a simples separação e a destinação para uma central de triagem vai estar resolvendo o problema daqueles catadores e daqueles trabalhadores que estão ali. A conta realmente não fecha. Coletar, separar, pressar e vender não fecha. E nós, catadores, que estamos aqui nessa ponta, né, a gente precisa de ter o reconhecimento. A classificação brasileira de ocupação é clara, nós somos uma profissão, mas prestamos um serviço para a municipalidade que, infelizmente, ainda não temos esse reconhecimento e essa contratação. Eu, carioca, tenho sempre dito isso, que tenho uma preocupação muito grande, porque precisamos nos unir, governo federal, estadual, municipal, a sociedade como um todo, as grandes indústrias e empresas, para tentar, de dentro para fora, melhorar essa questão de gestão de resíduo e principalmente do que diz a meu respeito, que é as coletas seletivas dentro dos municípios. Porque se as cooperativas não tiverem um canal que facilite a aquisição de máquinas, equipamentos, sabe, uma reestruturação nos seus ambientes de trabalho, para profissionalizar a gestão dentro dessas entidades. E se fizer uma campanha com uma adesão maior da população e aumentar esses índices hoje, tá, a gente vai colapsar. Porque as cooperativas hoje, com a estrutura que tem, com as suas plantas completamente sucateadas, elas não vão conseguir dar conta. E aí, automaticamente,
nós, catadores, vimos ao longo desse tempo aí, principalmente no período pandêmico que passamos, o surgimento de várias startups, tá? Que prestam um serviço de coleta e outros serviços de gestão de resíduo, aproveitando a fragilidade que naquele momento nós, catadores, ficamos. Então, a gente precisa buscar juntos, tá, uma solução para que, primeiro, possamos equipar melhor, possamos qualificar melhor os gestores destas cooperativas, para que a gente possa, a partir do momento que sair para tentar aumentar os índices de coleta seletiva, as cooperativas e associações possam realmente dar conta de tudo que for gerado. Então, essa é a primeira fala. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Nem seria a minha próxima pergunta, mas diante do que vocês comentaram aqui, e aí percebendo aqui alguns gaps que eu gostaria que vocês comentassem, Fabrício, se você também puder contribuir, em relação à fiscalização, como avançamos nessa questão, Fabrício? Porque, assim, recentemente eu estive num evento de sustentabilidade e conversando ali com fabricantes de embalagens e de insumos e tal, eu ouço muito isso. Ah, a gente fez o produto X, mas o cliente não quer comprar porque tem ali uma questão de preço, mas também o cliente fala para a gente, não tem fiscalização. A gente até agora tem a legislação, mas ninguém fiscalizou. Como a gente avança nessa questão de fiscalização? E também senti aqui na fala de vocês sobre a questão da cobrança para o consumidor, né? Que também foi uma fala que eu conversando com outro profissional nesse mesmo evento. Acho que até você estava comigo, Carioca, quando eu ouvi a Cláudia falando, né, sobre a gente engajar o consumidor, porque hoje em dia a gente vê, poxa, não tem informação, sabemos, a gente tem aí esse problema de comunicação, de informação correta e também de informação de massa, né? A gente não tem, assim, campanhas em que o governo estimule a população a comunicar melhor sobre a importância desse descarte correto, mas até agora a gente não aprendeu que a gente descarta na lixeira, a gente joga pelo carro e acha que ok. Então, assim, já aprendemos. O que a gente precisa aprender mais e de que forma? Até a Cláudia da Soma estava conversando comigo sobre isso, né? Que muitas vezes a gente precisa pegar na mão do consumidor, né? E aí eu acho que o consumidor brasileiro, talvez o pegar na mão dele vá muito para esse lado. Tá custando para mim, né? E aqui eu preciso pagar se eu não fizer. Então, eu queria que vocês comentassem esses dois pontos. O ponto de cobrar do consumidor, de ter uma taxa como nós temos para os demais serviços, e também o ponto tão vulnerável da fiscalização no Brasil. Vamos lá, pode ser Fabrício. Eu vou passar para o Marcelo, porque eu estou uma questão doméstica aqui, ó. Se chama Helena. Ó. Não. Ó. Não, mas Vamos lá, vou. Marcelo. E aí, na hora que eu resolver aqui, eu volto. Tá bom. Primeira questão sobre fiscalização, né? Aquilo ali, a gente ainda vive uma questão de compromissos voluntários. Então, tudo que está sendo feito até hoje é cobrado e fiscalizado pelas empresas que de fato estão usando. E ponto. Né? Tem gente aqui nessa live que sabe disso, são eles que são os fiscais da própria barra que eles colocam para os produtos, que muitas vezes são barras assim altíssimas e só empresas qualificadas conseguem trabalhar. Mas se eles quisessem agir de má fé, isso já foi mostrado inclusive no mundo, em cases aí que já foram pegos, de vez em quando saem cases que sei lá, rastrearam o negócio, subiram de drone, fizeram e aconteceram, tem no mundo inteiro, isso não é exclusivo do Brasil. Então tem gente tentando dar a volta toda hora em cima de alguma coisa, tentando ser mais esperto do que
do que a lei manda, né? Eu volto a dizer, nós somos um país que é o único país do mundo que tem lei que pega e lei que não pega. Eu nunca vi isso. Lei é lei, né? Então não tem isso, né? Então vai da índole da pessoa. Quanto à questão do consumidor, eu tenho o seguinte pensamento. E esse pensamento também, para mim, também está comprovado, porque em qualquer outro lugar do mundo eu vi que funcionou da mesma forma, aonde nós temos infraestrutura e aonde tem coleta seletiva, e tem informação, e falta a terceira ponta, que é a informação de como descartar, ela é muito confusa ainda, e tendo esse tripé, se cobra. Porque é o seguinte, é a única forma. Como é que o brasileiro passou a deixar de fumar em ambientes fechados? Como é que o brasileiro, nós, dedurando as idades de alguém, dos presentes, como é que nós passamos a usar cinto de segurança? Como é que nós passamos a respeitar as pessoas que passam na faixa simplesmente pelo fato do pedestre estar na faixa? Porque a conta sai cara se você fizer errado. Então, eu acho que para o resíduo a gente tem que fazer a mesma coisa. As pessoas sabem. As pessoas sabem. E o Carioca me corrige aqui. Eu fico extremamente chateado de ver, por exemplo, num parque da cidade de São Paulo, por exemplo, tipo Parque Ibirapuera, Vila Lobos, né? Os parques que assim mais, vamos dizer assim, elitizados da cidade. A gente vê descarte incorreto de resíduo lá, com infraestrutura, com tudo que tem sido feito, com gente que frequenta lá, que milita, que faz negócio, tem um monte de descarte incorreto no final de semana. Por quê? Cobra, né? Então, eu acho que assim, não é fácil, na casa das pessoas, mas é igual o Carioca falou, poxa, 85% da cidade tem coleta seletiva. Essa cobrança tem que começar dentro do próprio condomínio, né? Então, eu acho que essa cobrança, ela vem, a gente tem que cobrar a cadeia, entender o seguinte, onde é que é gerado? Lá em cima, tem uma administração do condomínio. Tem alguns dados ali. Outro dia eu estava num bate-papo com uma pessoa, no qual a gente estava falando de que tem vários gestores de resíduos de São Paulo, e um deles é especializado em condomínio, e ele faz o trabalho que ele dá a nota para o condomínio de 0 a 100, e aí ele falou, poxa, eu tenho vergonha do meu condomínio, porque o meu condomínio, com toda a infraestrutura, com todo o espaço, explicando, mostrando, e é um condomínio de classe média alta, com tudo ali, ele tem 25% de assertividade na coleta. Pô, sabe o que é isso? É má vontade. É má vontade. Não está nem aí. É que, por enquanto, esses 25% é só um indicativo. A partir do que o dia que esses 25% virar uma taxa cobrada por destinação errada de resíduo e cair dentro do condomínio, essa taxa vai para 100% em 2 meses. Acho que de um mês para o outro. Carioca me faz, eu estou errado. É só cobrar. É só cobrar, mas cobrar aonde tem, né? Vamos usar o bom senso, começa essa cobrança aonde tem infraestrutura, né? Aonde tem. E aí depois você dissemina isso aí, entendeu? Tem algumas cidades do interior que tem várias iniciativas das mais diferentes. Paulínia tem um espaço que você coloca para não mexerem no resíduo. Tem espaços ali, você joga o resíduo vai para debaixo do chão e depois o pessoal retira. Quer dizer, as soluções são as mais diversas, mas envolve diretamente o consumidor. Não adianta mais o consumidor, nós ficarmos nessa situação de braços cruzados, falando assim, olha, a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é das empresas, a responsabilidade... No final do dia, somos todos responsáveis. Essa é a grande verdade.
É isso. Carioca, queria que você comentasse também sobre isso, até porque, né, faz parte da sua rotina direta. Mas muito nesse sentimento, poxa vida, a gente vai para a praia e a gente diz que ama o mar, né? E aí depois no final do dia você vê ali ainda aquela quantidade de resíduo na areia e a praia cheia de lixeira, cheia de. Então, assim, o que que a gente realmente precisa? é, e aí a gente, claro, tem o ponto da educação. Eu acho sim que existe esse gap de comunicação de massa sobre a importância do descarte, e inclusive até neste momento que a gente está vivendo agora, era uma oportunidade também para a gente falar mais disso, assim, em canais abertos, nas escolas, né, na TV, enfim, tem muita gente fazendo esse trabalho nas redes sociais, mas isso tinha que partir de cima, sem dúvida, essa informação, né, de uma forma mais efetiva mesmo, né? Mas queria que você comentasse, Carioca, nesse sentido, porque tem coisas básicas que nós já sabemos e ainda assim a gente continua fazendo errado, né? Então, o que que você acrescenta? Deixa eu só voltar um pouquinho à cobrança. Eu recentemente vendo uma, uma live em que o Fabrício estava participando, que ele participa acho que tudo, eu não sei como é que esse cara consegue se dividir tanto. E eu compartilho plenamente, eu sempre pensei nessa da mesma forma como ele colocou muito bem para o público que estava assistindo. Primeiro, que o novo marco de saneamento, ele dá a possibilidade do município poder cobrar pelo serviço de gestão de resíduo. Por que que eu sou a favor da cobrança da gestão de resíduo? Porque é, é um dos custos mais altos que as prefeituras têm, que é o contrato de gestão de resíduo nos seus municípios. E esse recurso, ele sai da onde? Sai da saúde, sai da educação, sai da segurança, tá? Então, diminui o investimento nesses itens que nós estamos falando, e tem outros muito mais, tá? Que acaba prejudicando o município, sabe, de se desenvolver na área educacional, na saúde, na segurança. Aí a gente tem que investir altíssimos nos altos contratos que são feitos de contratação e prestação de serviço de gestão de resíduos. Então, eu sou totalmente a favor de que a gente é, possa pagar para o município aquilo que nós geramos, tá? Que nós consumimos e que o município está dando a destinação adequada. Então, eu sou totalmente a favor. Com relação à fiscalização, eu acho que é, é, aí já é questão de educação mesmo da população, informação na população, porque uma cidade como São Paulo, por exemplo, de 12,5 milhões de habitantes, uma área territorial imensa, é impossível a gente conseguir fiscalizar todos os pontos viciados que existem na cidade. E a pessoa, às vezes, por comodidade, por é, querer ser mais esperta do que os outros, acha um lugarzinho e vai ali descartar. Mas aí também, se tem a contratação da prefeitura, a prefeitura vai investir. Se tem a prefeitura recurso, tá, oriundo das taxas, ela vai investir em mais ponto de entrega voluntária, em mais locais onde possa descartar esse tipo de resíduo, tá? Então, assim, é um conjunto de ações que a gente precisa entender que às vezes não tem como ter fiscalização ao mesmo tempo em todo o território, né? E quando a gente fala de consumo, né? Quando a gente fala de locais que tem uma grande aglomeração de pessoas, como a praia, por exemplo, eu acho que falta mais campanhas de educação ambiental. Aí que era importante a participação dos catadores e catadoras, dos verdadeiros agentes ambientais, para fazer essa parte de educação, de conscientização, de informação, numa linguagem fácil, acessível, sem nada muito.
poética, né? Uma coisa mais poética, uma coisa mais direta e sem muita teoria, tá? Acho que o catador ele tem a, a condição total de fazer essa comunicação com o público de uma maneira muito mais humanizada, tá? E se fazer entender e fazer todos entenderem a importância da mudança de atitude, a importância do meio ambiente, né? Tem muitas pessoas que ainda acham que meio ambiente é a árvore, é o rio, sabe? E não perceberam que o meio ambiente é onde nós estamos e a gente precisa cuidar dele, né? Que o planeta já entrou no cheque especial há muito tempo e as pessoas ainda não perceberam isso, né? A gente está vendo aí hoje um tema muito forte quando se fala de mudanças climáticas, né? Mas e a justiça climática? Porque aonde está ocorrendo essas grandes catástrofes, os primeiros a sofrerem são as pessoas que estão na mais alta taxa de vulnerabilidade social. E acho que a população precisa tomar um choque de realidade, um choque de consciência, para que a gente consiga realmente, quando falar de sustentabilidade, a gente entender o que a gente está falando. Vamos lá, gente. Obrigada, Carioca. Eu vou rapidamente ler os comentários aqui, algumas pessoas concordando sobre a situação da contribuição, né, direta para o consumidor. A Vanessa está falando, moro em Curitiba, no meu condomínio tem estrutura de coleta seletiva e, infelizmente, a aderência é baixíssima. Nas doações para o Rio Grande do Sul, tem sido encontrado medicamentos vencidos. Além disso, as cooperativas de catadores chegam muitos medicamentos vencidos, mesmo com a legislação de logística reversa desse tipo de resíduo. É isso, acho importante a fala do Carioca falando sobre não ter uma solução específica, mas um conjunto de medidas, né? A gente até vê, e aí mais de uma forma inspiracional também, vendo o que resulta, o que funciona em outros países, a questão do benefício, de algum benefício o consumidor receber em troca de, né, a quantidade que ele descartou, ou esses movimentos também acabam instrumentando o consumidor a fazer diferente. Marcelo, eu queria que você... uma coisa importante da sua fala, que eu achei importante, foi você falar aqui da quantidade de empresas pequenas e médias que nada faz. Eu cheguei a pensar nessa pergunta, né? Porque sim, nós vemos aí os grandes, né, puxando, e a gente fica, lógico, nessa expectativa. E aí a pergunta que eu faço sobre essas empresas, elas vão se manter quando a gente pensa a longo prazo? Você acha que essas empresas que nada fazem, elas vão se manter? Porque foi importante você trazer, a Unilever, a Nestlé, a Danone não são clientes dessas pequenas empresas, e aí eles não vão fazer nada. Você, pela sua experiência, pelo seu contato com as empresas, você acha que essas empresas pequenas, elas vão se manter e vão se manter fazendo dessa forma? A longo prazo, falando agora das questões de sustentabilidade serem, né, um norte para todas as ações e iniciativas dentro das corporações, e também uma questão de solicitação do próprio consumidor, né? De quanto mais o consumidor vai recebendo informação, mais ele vai selecionando ali. Mas realmente, em alguns momentos eu vejo que eu falo, gente, parece que isso aqui realmente não vai mudar quando a gente vai, por exemplo, em ambientes como o Carioca falou, de muita quantidade de pessoas e de embalagens, por exemplo, a gente fala, gente, aqui ninguém pensou em sustentabilidade nesse lugar, nem os produtores, nem os consumidores, ninguém está muito preocupado. Então, o que você acha nesse sentido? E aí, assim, para aquelas empresas que querem fazer algo, mas que ainda não ainda olham essa questão da sustentabilidade como um custo, o que você acha que ela pode começar fazendo aí para
para investir em sustentabilidade e começar uma mudança de dentro para fora. A gente falou no episódio anterior que essas mudanças precisam vir de dentro para fora, né? Os colaboradores tendo informação, entendendo, sendo porta-voz e entendendo a importância dessa transformação e dessa migração. O que você pode comentar aqui, Marcelo, por favor? Eu falo para você que são raros os casos que conseguem trabalhar de dentro para fora. Conheço bastante a Cela, que teve aqui semana passada com vocês. Ela é uma ativista que tem uma empresa que faz um trabalho muito interessante. Mas vamos pegar, por exemplo, o mercado dela, que é higiene e limpeza. Se você... A minha resposta simples, para antes de mais nada, é o seguinte: legislação com obrigações. Pronto, seja obrigação de uso ou retorno, seja ele o que for, né? Por quê? Porque senão, se você entra, eu vou dar um exemplo aqui, se a gente entra num atacarejo, independente de onde a gente estiver no Brasil, então se você está em São Paulo, você entra ali num açaí, ou você entra ali num atacadão, e você vai ali, eu costumo sempre fazer essa analogia, vai ali na seção de amaciantes, por exemplo, né, que é um item que muitas pessoas veem, outros não veem. Você tem ali 20 marcas. Fora as marcas que você conhece, se você tá, mas ali no atacarejo você vê 20 marcas. Você tem de todos os níveis de preços e qualidades que ele sai ali do 9, 10 reais, estou falando do diluído, não estou falando bonitinho, lindo, concentrado, não. Estou falando do amaciante azulzão, aquele antigo que todo mundo conhece. E ele vai até R$ 3,99. Então você acha que o cara ali do R$ 3,99, que é o primeiro preço, né? Esse cara, ele existe tanto nos grandes centros, e quando você começa a ir viajar pelo Brasil, existem caras só regionais. Então esse cara nasceu assim, né? Ele nasceu, ele era, via de regra, ele era um cara que há anos atrás ele tinha aquela Kombi ou aquela van que passava na periferia fazendo refil. Aí ele resolveu criar uma empresa, ir para a formalidade, o que é um grande passo. Vamos falar assim, o cara foi um empreendedor, mas ele ainda é o primeiro preço, né? Ele ainda é o primeiro preço. Então esse cara, ele nunca vai ser, e quem fornece para ele também, ele quer, se a embalagem é 60% do custo dele, ele precisa do preço mais barato da embalagem, ele não pode sequer pensar em sustentabilidade para sobreviver. Então é uma cadeia de sobrevivência também, apesar de ser um empresário, mas a gente está falando em pequenas indústrias, a pequenas e médias empresas do Brasil, e que são milhares em todos os setores que a gente possa imaginar. Então eu falo assim, desde a empresa que faz a embalagem rígida ou flexível ou mesmo ele compra a caixa, por exemplo, de papelão por preço, entendeu? Se a que está mais barata no dia é a virgem, a reciclada, é isso, é desse tamanho, é daquele tamanho, tem, não tem, é boa. Ele não pode se dar ao luxo, olha que palavra, ele não pode se dar ao luxo de pensar em sustentabilidade. Ele não chegou nesse ponto, de olhar de dentro para fora. Talvez ele tenha até essa vontade, mas ele está preocupado em pôr comida na mesa. Então, ele está preocupado em sobreviver. Assim como ele vive um negócio sucateado também, como diz o Carioca. Ele tem máquinas antigas, ele não tem como escalar a produção, ele faz tudo na mão. Se a lei diz que o percentual porque existe, né, para todo o mercado existe uma lei que rege aquele produto ser certificado, né? Então, se a lei diz que aquele produto tem que ter de 3 a 5% de princípio ativo, você pode ter certeza que o dele tem 3 ali no limiar. E tudo bem, porque é o produto que dá para aquele público X comprar. Então, não é que esse cara não quer aderir à sustentabilidade, não passa
não faz parte da realidade dele. E não faz parte da realidade de várias empresas do Brasil, e de vários ramos e de vários elos da cadeia. Eles trabalham, eles vivem na briga ali do preço, que é a briga do médio para o pequeno. É o médio tentando, o médio não consegue brigar com o grande, então ele vai brigar com o pequeno e com o regional, entendeu? E é assim que funciona. E assim isso vale para a indústria de embalagem, vale para a indústria de envase, de qualquer outro tipo de mercado que você possa pensar. Você tem marcas regionais, você tem marcas ali sub-regionais, que nasceram e depois viraram regionais, aí depois viraram nacionais, e assim vai. Então, esse cara, ele não está, ele pode até ter esse viés, mas ele vai fazer o que a legislação está mandando, entendeu? Eu tive o prazer de poder colocar uma ideia em prática há uns 6 anos atrás, numa cidade interior de São Paulo chamada Morungaba, no qual por uma semana a gente fez um case de logística reversa, porque lá o varejo é uma cidade de 12 mil habitantes, a empresa que faz as embalagens sopradas tem 1.000 funcionários, então só ali ela tem ali diretamente ali, vamos dizer assim, com 3 em casa, 3.000 pessoas diretamente impactadas, e o trabalho era esse, do endomarketing de primeiro, era uma semana recolhendo todas as embalagens plásticas que valiam um voucher, um vale compras de R$ 300 em cada um dos 4 mercados. Sumiu a embalagem. Sumiu, não se achava mais plástico, começou a ter problema de gente revirando o lixo, o resíduo dos outros e indo buscar resíduo nas outras cidades, etc. Mas não é uma ação que dá para você fazer ela continuamente, é uma ação que só comprova que dá. O pessoal faz, é só querer. E aí o que é que a gente fez, aí só para quem quiser buscar, a empresa chama Greco Guerreiro, eu não desligado do dia a dia dela, mas tem uma ação ali que chama Embalo Sustentável, e aí pegaram todas essas embalagens, envasaram em um amaciante, porque esse dinheiro também foram coletados, se não me engano, aí, acho que 7, 8 toneladas de plástico, para uma cidade de 12 mil habitantes, foi pago para a cooperativa em dinheiro, porque afinal de contas se tirou fonte da cooperativa, mas a gente fez a conta no final, deu quase um ano do que a cooperativa pegava de plástico, né? Ela recebeu em um mês, mas aí depois essa embalagem foi reinvasada com um parceiro e foi dada na mão de cada um que participou. É uma cidade pequena, dá para você fazer isso junto com o poder público, isso aí é que eu falo, envolve poder público, envolve escola, foi uma espécie de gamificação, e para dentro da empresa a gente criou times, o time que mais se destacava também ganhava alguma coisa, entendeu? Mas já é uma empresa, apesar de ser nacional, não atende as grandes marcas, mas atende grandes clientes. É uma empresa grande que tem uma consciência ambiental assim monstruosa. Existem pontos fora da curva. Esse cara hoje é fornecedor é o único fornecedor de plástico que a Marcela da Positiva deixa, é o que fornece os amaciantes para ela. Mas, assim, são casos à parte. Ele briga com o cara que está ali, que no preço, o concorrente faz, muitas vezes, joga pelas regras tributárias corretas, então isso faz parte do Brasil. Infelizmente, são poucas empresas que conseguem fazer ações voluntárias e o resto vai pelo que a lei manda. Então, eu digo para você que se a mudança é para ser sistêmica, a gente tem que ter uma barra legal. Carioca, gostaria de comentar? Só para complementar, né, o que o Marcelo falou, esses empreendedores, né, pequenos que estão tentando chegar no médio,
né, e que não pode tentar ainda, por enquanto, ter a sustentabilidade dentro do seu negócio. Você me fez lembrar que eu sempre comento que nós, catadores, principalmente, é, não foi sendo ambientalista nem preocupado com economia circular, com meio ambiente, com recursos naturais que estão se esgotando, que nós acabamos nos tornando profissionais desta área. Foi a fome, a miséria, a falta de oportunidade no mercado de trabalho, né? E ao longo desse tempo a gente vai se especializando, vai buscando cada vez mais condições melhores e mais dignas para a nossa categoria. A gente sabe o que você falou na pele, Marcelo, porque é realmente um momento da gente tentar criar um mecanismo, né, e de oportunidades para que os pequenos eles consigam sobreviver, né? A gente sabe que ser empreendedor no país hoje é muito difícil. Segundo dados do Sebrae, uma empresa que se abre, ela tem uma probabilidade de daqui a 2 anos estar com o seu CNPJ encerrado, né? E a gente luta para que tanto as cooperativas possam crescer, como os empreendedores também que estão no início possam cada vez mais evoluir para que a gente possa cada vez mais ter oportunidades de gerar emprego, mais renda, dar oportunidade para essas pessoas que acabam encontrando no lixo uma fonte de sobrevivência e não uma preocupação ambiental ou algo parecido. Fabrício, gostaria de comentar, a gente estava falando sobre fiscalização, sobre a complexidade que a gente tem aí de fiscalização e também a questão mesmo de cobrança, né? Como talvez o grande impulsionador aí da gente ter uma Eu não sociedade tenho que dúvida, Ellen, eu não tenho dúvida. É o princípio do poluidor pagador na veia. Então, eu ouvi o Carioca falando, eu estava acompanhando o Marcelo, ouvi todo mundo, acho que foi muito bem exposto, muito bem esclarecido, e talvez esse é um caminho. Agora, especialmente a questão da cobrança da taxa, da tarifa, é impopular, desgasta, pega mal. Agora, é o ônus de ser gestor público, entendeu? Tem uma lei de saneamento, importa em renúncia de receita não cobrar. Então, desculpa, tem que seguir o fluxo da regulação. Ninguém obriga hoje, ninguém a ser gestor público. hoje no Brasil não temos nenhuma cidade que cobra a gente, vocês têm essa temos? Tem hoje aproximadamente 1.800 municípios que cobram, dos quais apenas 200 têm sustentabilidade econômica financeira. Significa cobra o suficiente para fazer frente à despesa. São Paulo, que é a locomotiva do país, por exemplo, não cobra, lamentavelmente. Então, assim, qualquer país desenvolvido que trate esse tema com responsabilidade tem cobrança. Qualquer um. Qualquer um dos modelos aí que todo mundo adora mencionar, que funciona, tecnologia, isso, aquilo, outro, tal, cobra. Então, esse é um ponto que a gente precisa superar. E a fiscalização é para todos, né? Acho que o meu ponto é a fiscalização é para o gestor, a fiscalização é para o setor privado empresarial, a fiscalização é para o cidadão, é para o gerador, pessoa física. É assim que a gente vai conseguir avançar, porque só na conscientização, na orientação, na capacitação, tem os seus, tem os seus limites, né? E isso já está provado aí pelos resultados que nós temos hoje. Acho que foi muito bem colocado, tanto o Marcelo como o Carioca colocaram aí com muita precisão os desafios que nós temos no Brasil e a importância de se efetivar uma cobrança para ter um serviço de qualidade à disposição do cidadão. Agora, a verdade é que, diferentemente da água que eu abro a torneira, da descarga que eu aperto um botão, da luz que eu aperto o botão, o serviço de disposição final está longe, né? E a maioria aqui certamente não ficou com sacos de lixo em casa acumulados mais do que 24, 48 horas, porque o serviço funciona de limpeza urbana e manejo de resíduos, e muito bem.
Eu, inclusive, já uma vez já propus, falar, bom, vamos fazer o seguinte, o serviço vai sumir por uma semana. Vamos ver como é que a sociedade vai se movimentar, vai se organizar para cuidar do seu próprio resíduo, do seu próprio lixo em casa. Mas é isso, essas são algumas considerações. Acompanhei todo o debate, fiquei aqui na escuta, administrando aqui questões domiciliares, domésticas. Fabrício, obrigada pela sua participação. Vamos nos falando sempre. Obrigada aí pelo seu tempo. Marcelo, se você, por favor, quiser também finalizar com as suas considerações finais. Pessoal, agradeço aí a participação, agradeço o convite, agradeço ter participado. Obrigado, Ellen, Fabrício e Carioca, mais uma vez juntos aqui no debate, todo mundo que está assistindo a essa hora da noite. É isso aí, gente. Nós temos muitos desafios nesse país, tanto público, e vamos ver o quanto que a gente consegue avançar. Eu acho que a gente tem passado por momentos tão difíceis, em questões ambientais aqui, em questões sociais, que eu acho que já passou da hora da gente ter que evoluir como país. Você disse, nós vamos receber uma COP o ano que vem, né? O pessoal falou, não, uma COP aqui, né? A gente tem que estar. Eu acho o seguinte: é uma ótima, entre aspas, é um ótimo motivo para a gente avançar muita coisa num período curto. E quem sabe isso deixa um legado. Vamos ver. Somos os esperançosos. Acho que eu estou igual o Fabrício, somos esperançosos que, que, que venham novas regras e que isso mexa com todos os setores de uma forma sistêmica e melhore a condição de todo mundo, principalmente de quem está lá na ponta, é, quem está lá na ponta sofrendo e do brasileiro médio, brasileiro comum, aquele que pega 4 horas de condução para ir trabalhar, etc. Esse cara ele não pode viver de modelos europeus. A gente tem que ter um modelo aí, e o Fabrício tem participado muito dessas discussões, no qual todos os atores estão juntos discutindo uma realidade brasileira. Eu acho que isso é muito importante. E outra ponto importante que o Carioca colocou, muito importante vir esse pacote de fomento às catadores e cooperativas que precisam. Muitas vezes tem cooperativa que para pelos motivos mais assim absurdos, tipo assim, não tem dinheiro para consertar a empilhadeira que precisa para subir o fardo, para mexer, para sei lá o quê. Então, assim, realmente estão numa situação que puxa vida. É, já passou da hora também de ser olhado para esse setor que ajuda e muito a gestão de resíduos no Brasil, para não dizer que faz assim mais de 60%. É isso aí, movimento. Obrigado, gente. Carioca, por favor, considerações finais. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, Ellen, né, que você me proporcionou de estar aqui com o professor Fabrício, com o Marcelo, podendo debater um tema tão importante para a sociedade como um todo. E eu queria finalizar apenas com uma frase que a gente tem estampada aqui no nosso muro, que é: vamos juntos construir um mundo sem lixo. Obrigado. Bom, e eu finalizo agradecendo vocês pelo aceite a esse convite. O Conecta realmente tem um compromisso de fomentar informação de qualidade sobre esse assunto dentro da cadeia de embalagens e a gente poder cada vez mais capacitar os profissionais que também são cidadãos, né, dentro deste mercado e agradecer vocês, agradecer quem esteve com a gente, agradecer os nossos patrocinadores. Então, a Lorde, a Iató, Vitopel, Zaraplast, as marcas que acreditaram nesse projeto. E antes de finalizar, gostaria de lembrar para quem está assistindo hoje, dia 14 de maio de 2024, estamos aí nesse movimento de solidariedade no Brasil. Inclusive, quem quiser também acessar, né, Carioca, o Instagram do Carioca e apoiar
os catadores, as cooperativas que estão sofrendo demais com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, buscar sempre entidades, né, sérias para fazer doações em dinheiro, e também os Correios em todo o país estão recebendo aí as doações, que a gente pode sempre fazer algo. É claro que só a solidariedade não vai ser suficiente para um tamanho problema, né? O poder público vai precisar fazer muito aí para reconstruir, né? O Rio Grande do Sul, mas vamos fazer a nossa parte, então contribuam. Gente, muito obrigada de coração pela generosidade de estar com a gente. Obrigada, até a próxima.